Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos dá uma imagem de uma problemática que nós podemos contemplar quando nós estamos rezando os evangelhos. Nós temos que sempre que nos lembrarmos, quando lemos os evangelhos, a imagem que nos é dada é da igreja primitiva. São os primeiros passos da igreja. Mas vocês vejam que, diante dessa experiência primeira de ressurreição com a pessoa de Cristo, nós já vemos na comunidade algumas ações que lembram muito as nossas nos dias atuais. Vemos aqui Jesus procurando o lugar alto. Isso é prático quando nós rezamos a vida de Jesus nos evangelhos. Jesus gostava sempre das alturas. Vocês vejam que a sua primeira pregação é no lugar alto, Sermão da Montanha. Jesus também, quando ele antecipa a ressurreição, ele se mostra transfigurado no Monte Tabor. Quando Jesus quer descansar, Monte das Oliveiras. Quando ele dar a sua vida por nós para resgatar a humanidade, a sua igreja, ele é o fundador da igreja, na fé que Pedro apresentou, ali ele se deixa ser imolado no Monte Calvário. Então nós que rezamos a palavra, não é nenhuma novidade quando nós iniciamos a leitura desse evangelho de hoje, Jesus buscando Jerusalém, estar em Jerusalém. Vocês vejam que Mateus começa dizendo que Jesus subia para Jerusalém. E claro, Jesus não quer os céus sozinho, ele quer que a sua igreja o acompanhe. Então, Jesus tem um olhar aprecioso ao grupo dos 12 apóstolos. O interessante é que aqui, também no evangelho de hoje, se destaca uma personagem bíblica. Claro, Mateus não coloca o nome desta personagem, mas diz que é a mãe de 2 apóstolos. Então, ela pede ao Senhor que ele possa se antecipar onde os seus 2 filhos vão ficar. E ela pede que um fique à sua direita e outro à sua esquerda. Ora, ela está pedindo. Para a gente poder entender melhor esse pedido, a gente precisa lembrar o tempo litúrgico que nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando o tempo litúrgico da Quaresma, é claro. Como igreja particular, esta comunidade matriz de São José, celebrando as festividades do seu santo, mas dentro do período litúrgico da Quaresma. Então, ela se coloca diante de Jesus pedindo, e para a gente lembrar bem o que Mateus quer nos indicar, a gente precisa se voltar para a quarta-feira de cinzas, quando a igreja nos mostra aquele grande tripé, que é a oração, o jejum e a esmola. Ela pede, mas ela não sabe o que está pedindo. Muitas vezes nós fazemos assim nas nossas orações. Nós nos colocamos diante de Jesus, mas muitas vezes a gente não pede o essencial. A gente muitas vezes nas nossas orações ficamos na superficialidade. Ela pede o superficial. Por isso que Jesus não se compromete.
Os nãos de Deus para nós é para o nosso bem. Você veja que ela aqui, a mãe dos 2 apóstolos, ela está numa visão egoísta, se esquecendo dos outros 10, só olhando para os seus filhos. Está, claro, diante de Jesus, aquele que tudo pode realizar, como nós vemos lá em Lucas, na Anunciação, né? Deus é aquele do impossível, aquilo que tudo Ele pode realizar por cada um de nós, mas não há um compromisso da parte de Jesus. Primeiramente, uma visão egoísta, a oração, o pedido não tem profundidade. É claro que os outros 10 iriam ficar irritados, são descartados, são marginalizados. Os apóstolos, como nós, são pessoas, são homens santos, claro, souberam na sua fragilidade, na sua pequenez, diante de todas as suas limitações, souberam abraçar o propósito de Deus, mas são pessoas limitadas, pessoas que carregavam fragilidades. E nós vemos aqui um grande embate dentro do grupo. Há uma incomodação. Muitas vezes, na nossa servidão a Deus, a gente também tem que ter muito cuidado, e isso acontece quando a gente não reza com sinceridade. Se nós não rezarmos com sinceridade, eu costumo dizer que para a oração a gente precisa rezar com paixão. É tanto que a imagem de paixão nos é dada aqui no Evangelho. Jesus falando de uma coisa tão importante, que Ele iria ofertar a sua vida, que Ele iria dar a sua vida. É grandioso essa imagem de Jesus nos Evangelhos, porque nós vemos a verdade em Jesus. Jesus, quando chamou os 12 apóstolos, e quando nos chama, Deus nunca Ele falseia alguma coisa. Deus, Ele se mostra como Ele é. Jesus é assim na sua relação com o grupo dos apóstolos. Aqui, mesmo estando dentro da quaresma, porque esse é o grande propósito da quaresma. Muitas vezes a gente reza a quaresma, mas a gente não sabe por que a gente rezar os 40 dias profundo, com oração, com jejum, com esmola, tendo esse devido cuidado, essa devida atenção a se despojar, né, da vida material para aprofundar a nossa espiritualidade com Deus. Muitas vezes a gente não sabe o grande propósito da quaresma. O grande propósito da quaresma é o mistério pascal. Como foi antecipado domingo na transfiguração. É claro que não era a festa da transfiguração, mas já nos é dado o evangelho da transfiguração dentro da quaresma, que é para a gente não se perder, não perdermos o norte, a direção. Por quê? A quaresma deve nos levar a uma interioridade profunda do mistério da ressurreição de Jesus. Vocês vejam que aqui não é nem Semana Santa, estamos apenas na segunda semana da quaresma, mas Jesus já sabe o que lhe vai acontecer. E esse é o grande propósito desse diálogo com Jesus no Evangelho de hoje. Ele vai morrer, ele vai sofrer, ele vai ser perseguido, rejeitado. Mateus coloca pelos pagãos, ou seja, aqueles que não têm fé, aqueles que não acreditam no Messias, aqueles que não esperam o Salvador. E a mãe dos apóstolos, na superficialidade daqueles dois, Tiago e João, os filhos do trovão, chamados também e conhecidos como os Boanerges no Evangelho, na palavra de Deus, ela ali preocupada, só interessada com a coisa de seus filhos, e Jesus mostrando um projeto grandioso de dar a sua vida por amor. Então nós vemos aqui algo que é trazido para nós por Mateus, para a gente também aprofundar essa nossa busca de Deus, aprofundarmos esse grande mistério
que é o mistério da paixão e da morte, mas não ficarmos presos. Muitas vezes nós estamos lá na quaresma, rezando a quaresma, e muitas vezes a gente não supera essa visão de cruz. Ficamos presos à cruz, como se Jesus não pudesse vencer a morte. Muitas vezes a gente até se esquece, nas nossas orações, que Jesus é vencedor, é vitorioso, Jesus é ressurreto, Ele vive, está no meio de nós. Esse é o grande propósito, da gente intensificar esta fé, que é o ponto central da nossa fé, a ressurreição do Senhor. Aqui, claro, nós vemos uma fragilidade devido à falta de oração com profundidade. Quando a gente não reza, quando a gente não tem uma vida de oração profunda, nós caímos na superficialidade. Os outros 10 precisavam superar esse entendimento, assimilar interiormente, ficaram irritados. Se tivessem ações profundas de vida de oração nesse momento aqui, eles não teriam ficado irritados por aquilo que escutaram. Muitas vezes nós deixamos a raiva nos controlar, o ódio. Por quê? Porque nos falta um olhar profundo para nós mesmos. Como nos diz Joel lá na quarta-feira de cinzas, lembra? Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. É preciso voltarmos um olhar para a nossa interioridade, trabalhar o nosso interior e não deixar a ira, o apego à materialidade. Muitas vezes nós somos muito materialmente falando, homens superficiais. Ficamos apegados àquilo que passa. Nos esquecemos dessa dimensão espiritual que Cristo tem a nos oferecer e que é tão lembrada no momento quaresmal. Peçamos ao Senhor essa fortaleza de espírito para servir a Jesus como se deve. Igreja não é lugar de confusão. Vemos aqui uma confusão. Creio que uma das primeiras do grupo, mas são pessoas como nós. Carregam fragilidades, limitações. É voltando um olhar para dentro de nós que nós vamos superar essas dificuldades, trabalhando a nossa interioridade. Por isso que Jesus diz, olha, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quaresma é isso, é sairmos desse olhar exterior. Muitas vezes ficamos apegados às coisas superficiais, às coisas que não nos preenchem. É a graça de Deus que nos preenche. É a oração profunda. Santa Teresinha, ela vai dizer que a oração é um impulso do coração. A oração é um impulso do coração. Onde está o nosso coração? O nosso coração não está fora de nós, está dentro. Então a oração é isso, rezar com verdade, rezar com sinceridade, para que a gente cada vez mais aprenda a ser igreja. Aqui nós estamos deparando-se com um problema dentro da comunidade dos 12 apóstolos. Há uma pequena divisão. Não sabem como servir, apegados às coisas superficiais, a títulos. Estão preocupados ao título, ao chamado, simplesmente ao chamado de estar perto com Jesus, preocupados com os primeiros lugares. Isso acontece e pode acontecer também na nossa vida, se a gente não tiver uma vida de oração profunda. A gente vai ficar apegado às coisas superficiais, a se mostrar, a aparecer, a ficar apegado a título, querer fama. Então vocês vejam a problemática, a chave de leitura, como nós dizemos numa linguagem acadêmica, a problemática que nos é oferecida hoje para a gente rezar. Que a gente, quando rezar, nos coloquemos diante de Deus com sinceridade, porque todos nós somos vocacionados assim como os apóstolos, minha gente. Uma coisa é eu ser vocacionado, outra coisa é eu ser cristão, outra coisa é eu ser discípulo. Vocacionado todos nós somos, assim como os apóstolos.
Cristãos, creio que aqui há muitos batizados, muitas pessoas batizadas. A partir do momento que eu sou batizado, me é dado o título de cristão. Mas nem todo cristão é discípulo. E nem todo vocacionado é discípulo. Discípulo é aquele que segue o mestre. É aquele que trabalha a sua vida numa mudança de vida. É aquele que acolhe a palavra do mestre. É aquele que para escutar o mestre. Os apóstolos precisavam escutar Jesus, o que ele tinha a dizer. É por isso que ele diz, olha, queremos ser grandes, que a gente abraça a dinâmica do serviço. Eu falo muito isso lá na paróquia onde eu estou trabalhando, onde eu estou atuando. É um chamado a um compromisso com Deus, a servidão, né? E a gente só compreende esse chamado de Jesus ao serviço se a gente se vê como discípulo. Discípulo é aquele que renuncia. Vocês querem me seguir? Renuncie a si mesmo. Jesus não está falando no evangelho de cruz? Tome a sua cruz e me siga. Que cruz é essa? Essa cruz que Jesus fala não é um filho desobediente que eu tenho em casa, que muitas vezes nós fazemos uma leitura errada. Não é um marido, vocês mulheres, que muitas vezes vêm à igreja e o marido não acompanha, o marido não quer saber de reza, não quer saber de oração. Muitas vezes você escuta, reza lá, mulher, reza lá por mim, vai lá. Não, a cruz que Jesus fala não é isso, a cruz é a vida dele. É o testemunho de Jesus. É o sacrifício de poder dar a vida por amor. Essa imagem que Jesus diz aos apóstolos, e ali pega pela palavra, os 11, é o testemunho de Jesus. É a vida doada, é a servidão. Quando nós vemos lá na quinta-feira santa, Jesus lavando os pés dos apóstolos. A imagem de serviço que muitas vezes a gente não abraça. Muitas vezes a gente está lá na comunidade, a gente quer ser tudo, mas menos servidores. É o que o evangelho de hoje nos convida a rezar de modo profundo. Se nós queremos ser igreja, então que nós aprendamos aquilo que Jesus nos confia. Chama a sermos servidores. Só quem é servidor é quem é discípulo. Quem se faz discípulo de Jesus, aquele que busca, aquele que tem a coragem de seguir, de deixar muitas vezes o ódio para trás, a raiva, o ciúme, a inveja. A gente vê isso muito dentro da igreja. Se tem uma coisa que nós vemos dentro da igreja, é isso. E a palavra de Deus, ela é autêntica. Por quê? Porque ela tem o poder de iluminar o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés. E nós não podemos desprezar essa formação do Senhor. Como mestre, Jesus é mestre. Tem alguma coisa para dizer, tem formação para dar. Mateus é o que mais mostra Jesus como mestre. É tanto que lá no Sermão da Montanha, coloca ele sentado. Porque ali é a imagem que Mateus dá a Jesus. Ele é mestre. A sua fala é importante, como nós ouvimos lá no domingo, agora segundo domingo da quaresma. Escutai o que meu filho tem a dizer. Escutem o que sai da boca do meu filho. Nossa Senhora também diz isso. Lá nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Você veja que a palavra ela vai nos ensinando a acolher a proposta de Jesus, o propósito de Jesus para a nossa vida. A palavra de Deus, o evangelho não pode ser esquecido. Senão a gente não vai saber como caminhar. Nós não iremos saber como podemos exercer a nossa função de crentes na igreja, de membros da igreja, de paroquianos de servidores. Se assim a gente despreza a vida de oração, de meditação, de reflexão à palavra. Então, a palavra de hoje nos é dada. Nos coloquemos nessa Santa Missa com o propósito de sermos de Deus, entregar a nossa vida a Ele, pedir o essencial, não a coisa superficial.
Deus, ele tem a capacidade de negar a nós, porque ele nega muitas vezes algo que não vai ser bom para a nossa vida, como nós vemos no Evangelho de hoje. Jesus não dá nem atenção. Vocês vejam que ele, olha, é o meu Pai que sabe todas as coisas, é o meu Pai que sabe o lugar de cada um, é o meu Pai, ou seja, ele não se compromete, mas ele mostra a realidade. Com esse pedido, um pedido superficial. Tenhamos o cuidado, viu? É quaresma. Que tipo de oração nós estamos fazendo no nosso tempo litúrgico quaresmal? Mesmo rezando as festividades de São José, que tipo de pedido de intercessão nós estamos fazendo nessas festividades em honra a São José? Que pedido nós estamos apresentando ao santo para que ele interceda por nós? É necessidade material? Vocês podem parar para pensar. Muitas vezes nós estamos lá no nosso momento de reza e a gente só se preocupa com necessidade material. É necessidade material? É necessidade física? Eu costumo dizer que as nossas orações, muitas vezes, elas se dão por uma necessidade material ou necessidade física, e o essencial é esquecido. Se o essencial é esquecido, como vai ser a minha vida de intimidade com Deus, se a essência é esquecida? A visão verdadeira que nos é dada lá no Pai Nosso, quando se fala de apóstolos, é imagem de igreja, não é Pai meu, não é assim que Jesus ensina a rezar. Mas muitas vezes a nossa oração é uma oração imediatista, intimista. Não, Senhor, tu tem que realizar aqui e agora. Eu quero aqui e agora, imediatista. Eu quero intimista. Não é assim que Jesus ensina a sua igreja a rezar. Então significa dizer que nós estamos rezando de modo errado. É Pai nosso, não é Pai meu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, não é venha a mim. Não é venha a mim. Por isso que Jesus, aquele que quer ser grande dentro do grupo, que seja servidor de todos. A imagem de igreja. Porque quando nós rezamos grupo de apóstolos, quando vem os apóstolos nos evangelhos, é imagem de comunidade, minha gente. É imagem de igreja. E Jesus nos ensina a rezar com imagem de igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Como é que está sendo as nossas orações nessa festividade? Você está só preocupado com você mesmo? Só consigo? Você se preocupa com essa comunidade? A comunidade matriz de São José? Você se preocupa com a paróquia de São José? Com aquilo que você pode abraçar numa vida íntima com Deus e na relação profunda com os irmãos, vivendo as suas limitações, as suas fragilidades, mas entendendo que Jesus te chama à servidão, a estar disposto a servir, a olhar para o irmão como se deve. Tem um cântico que é muito cantado na quaresma. Creio que vocês, depois da festa de São José, vocês vão voltar, não é? Vai voltar todo aquele aparato litúrgico voltado para a quaresma. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. A gente canta, quando é a procissão, quando é a via sacra, a procissão com a cruz de Jesus nas ruas, a gente abre a boca, mas muitas vezes a gente não aprofunda, a gente balbuceia como criança, só faz balbucear, ou seja, os lábios só fazem bater, mas a gente não leva ao coração. Por isso que muitas vezes a gente não se compromete com a comunidade que faz parte, não há compromisso. Quando se há compromisso com a comunidade que a gente faz parte, a gente entende esse refrão desse cântico.
doar a vida pela comunidade, doar a vida em ser igreja, pelo grupo que eu faço parte, o movimento que eu faço parte, a pastoral que eu faço parte, doar a vida. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Não é isso que Jesus nos pede? É isso que Ele está pedindo no Evangelho de hoje. Só o discípulo, não simplesmente vocacionados, porque diante de Deus todos nós somos. Quando se fala de vocação, a gente imprime logo a imagem no padre. Não, só o padre é vocacionado. Não, você é vocacionado. Você é chamado por Deus. Deus te escolheu. Deus te chama. Deus te quer perto. Deus te ama. Deus quer te dar vida. Deus quer te dar a salvação. Você também é vocacionado. Não viva numa omissão, não. Não fuja, não. Não corra, não. Não se esconda, não. Você é vocacionado. Você é vocacionada. Todos nós somos vocacionados. Agora, uma coisa é eu ser vocacionado. Outra coisa é eu ser discípulo. Discípulo ama o mestre. Discípulo escuta o mestre. Não tem coisa pior para um padre. É ele estar celebrando a missa e o paroquiano está olhando para o relógio. Ai, meu Deus do céu, que esse padre fala demais. Pelo amor de Deus, que hora ele vai parar? Já está dizendo, o padre que tem experiência, já está dizendo, ali há uma oração na superficialidade. Porque está preocupado com coisas externas. Está na superficialidade. Se esqueceu de rezar. Se esqueceu que está na Santa Missa. Se esqueceu que deve aprofundar a intimidade com Deus, a amizade com Deus. É isso que nós somos convidados a rezar na noite de hoje, diante desse Evangelho. Porque senão nós vamos ficar meramente apegados. A gente só vai ficar vidrado na superficialidade, pedindo a Deus o que não se deve. Senhor, deixa eu passar aqui, está tão bom, Jesus, essa função que eu ganhei, eu não solto mais. Se for para brigar por ela, eu brigo, passo 10 anos, 15 anos brigando aqui por essa função, mas da minha mão não sai. Como se a função fosse algo grandioso diante de Deus. O que é grandioso diante de Deus é eu fazer como Jesus fez. Está pronto ao serviço. Quinta-feira Santa, que nós chamamos a Santa Missa, que eu não gosto muito desse conceito, porque a gente se esquece da instituição da Eucaristia. Eu gosto sim de lembrar como a Santa Ceia do Senhor. A gente muitas vezes chama de lava-pés. Não gosto muito não desse segundo conceito não. Viu? É ali que Jesus nos mostra o que nós devemos ser como cristãos, dispostos a servir o outro. Nossa Senhora entendeu logo. Não é Cristo que se configura a São José ou a Nossa Senhora. É Nossa Senhora e São José que, devido a uma vida profunda de oração, foram além e se configuraram à vida de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Servidores. Se colocaram como servidores, prontos sempre para servir. Servem a Jesus. Servindo a Deus, é claro que está servindo aos seus irmãos. Vidas dispostas ao serviço, à doação da vida. Vocês vejam, vocês são doutores em São José. O quanto nos evangelhos São José defendeu Jesus, para que ele pudesse crescer com maturidade, com sabedoria e com inteligência para realizar a sua missão. Como ele foi um pai para Jesus, lhe defendendo, um verdadeiro servidor. Nossa Senhora também, faça-se em mim, segundo a tua palavra, eis aqui a serva, é sendo servidores, tendo a capacidade de se despojar, de desapegar-se da superficialidade, daquilo que é supérfluo, para aprofundarmos a nossa amizade, o nosso interesse, os propósitos de Deus na nossa vida. Sejamos profundos na vida de oração. Mergulhemos, como Jesus nos convida a mergulhar. Não fique na beira, não. Avance. Avancem para as águas mais profundas. Avançando para as águas mais profundas. Jesus pede isso aos apóstolos. Avancem
para as ocasiões. Aprofundem a experiência com Deus. Aprofundemos a nossa experiência com Deus. Temos 40 dias que refletem a nossa existência, a nossa vida. Não é que a gente vai rezar de modo intenso só nesses dias, nesses 40 dias da quaresma. O 40 significa a nossa existência. 40 é uma simbologia, significa a nossa vida. Porque nos lembra dos 40 anos que o povo de Deus ficou no deserto caminhando até chegar à terra prometida. Nos lembra os 40 dias que Moisés ali ficou no cume da montanha para receber os mandamentos da lei de Deus. Nos lembra a experiência de Elias, que foi ao deserto, homem de oração, foi ao deserto, sem medo, aprofundar a sua experiência de Deus. Elias ficou 40 dias e 40 noites. Nos lembra a experiência de Jonas em Nínive, quando ele queria fugir da sua vocação, e o Senhor disse: olha, você vai a Nínive pregar a minha palavra, você vai direcionar a minha palavra, você vai dar a minha palavra. E Jonas, diante da sua fraqueza, ele foi a Nínive e ficou lá 40 dias e 40 dias pregando aos seus irmãos. Por fim, nos lembra a existência de Cristo no deserto, os 40 dias e as 40 noites, Jesus orando, jejuando, fazendo aquela experiência profunda com Deus. Vocês vejam, Jesus sendo Deus, precisou aprofundar a oração. Imagina nós. Se tem uma palavra que o padre falou hoje, foi oração. E é com essa imagem que eu termino a minha reflexão com vocês. Se Jesus, que participa da Trindade, o ungido, o Salvador da humanidade, aquele que é eterno, o puro, o santo, o imaculado, foi ao deserto, não para sofrer, mas para se despojar daquilo que ele é, aos cuidados de Deus. Precisou de rezar, criatura. Imagina eu. Imagina tu, que quer ser um servidor, uma servidora na igreja. O padre está gritando muito, né? Ele grita mesmo. Lá na paróquia de Santa Terezinha também é assim. O bom é a gente ser aquilo que é, né? Não precisando e não dependendo do lugar, mas para onde for, ser a mesma pessoa. Isso é ser natural, transparente, verdadeiro, né? Então, que nós fiquemos com essa imagem de Jesus. Um homem que reza, um homem que ora, um homem desapegado, um homem despojado, um homem que vive a sua amizade com o Pai de modo sincero, verdadeiro, que tem a capacidade de doar a vida. É essa imagem. E só assim é que nós seremos felizes na igreja. Se a gente quiser ser igreja e estar preocupado na igreja com título, posição, evangelho, nós não seremos felizes. Não tem como. Porque a dinâmica é contrária à dinâmica de Cristo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. É a última frase do Evangelho. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Queremos ser grandes na igreja? Queremos ser felizes? Queremos alcançar a vocação que o próprio Deus nos mostrou? Tenhamos a coragem de sermos servidores, colocando-se à disposição do Evangelho, evangelizando, assumindo o compromisso com Deus e assumindo o compromisso com os irmãos. A imagem de São José. Vamos terminar com ele. Olha aqui. E a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. São José, a imagem, um ícone, mostrando para nós que nós devemos acolher a palavra como ele acolheu. Um servidor, entendeu os propósitos de Deus na sua vida. Peçamos ao Senhor que a gente também entenda. Não é fácil.
Não é fácil. Porque a materialidade é muito fácil a gente perceber. Mas a vida espiritual precisa um olhar voltado para dentro. É muito difícil, mas peçamos ao Senhor o verdadeiro sentido de buscar a Deus. Por que a gente reza? Por que a gente ora? Por que a gente participa de Santa Missa? Por que a gente tem vontade de ir à igreja? Por que a gente tem vontade de Deus? Por quê? Essas respostas o padre já falou na sua meditação, na sua homilia, e nós encontramos no Evangelho de hoje. Sejamos pessoas que se colocam à disposição de Deus. Não sejamos só cristãos, não sejamos só vocacionados, sejamos também discípulos. Tenhamos a coragem de sermos discípulos. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, tome a minha vida, tome a minha palavra, tome o meu testemunho e me siga, se assim você tiver coragem. É isso que Jesus diz aos apóstolos. Certamente São José rezou muito assim. Certamente Nossa Senhora também rezou muito esse chamado, a sua vida vocacional, nessa amizade com Deus. Peçamos isso ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.